Um outro item muito importante dos acessórios do Ubuntu, que eu não posso deixar de falar de maneira alguma, é o gerenciador de arquivos. O gerenciador de arquivos ele é um programa muito importante em qualquer sistema operacional, Windows, Linux, Mac. Ele que permite que você manipule os seus arquivos, né? No caso do Ubuntu, ele vem com o gerenciador de arquivos Nautilus, mas no sistema ele é renomeado para arquivos. Se for o sistema em inglês, ele vai se chamar files, ok? Mas antes de falar sobre files, eu preciso abrir um parênteses aqui. O que acontece com sistemas baseados em Unix, como o Linux ou o Mac? Esses sistemas eles são sensíveis à caixa, o que significa que você consegue ter dois arquivos com o mesmo nome dentro de um determinado diretório, desde que a caixa, ou seja, a maiúscula, minúscula, seja diferente. Isso quer dizer que aula começando com letra maiúscula é diferente de aula começando com letra minúscula. No Windows você não conseguiria colocar dois arquivos com o mesmo nome dentro de um diretório qualquer, tudo bem? Dito isto, então vamos falar do arquivos. Você pode encontrar os arquivos aqui no lançador, do lado esquerdo da tela. É esse ícone aqui que tem uma gavetinha aberta, né? Você também pode encontrar ele aqui no lançador, no painel, procurando aqui arquivos. Se você digitar o nome do programa, Nautilus também, ele já mostra para você o programa também. Ou você também pode procurar por Files. Opa, o Files não está aqui porque ele está em inglês. Você pode procurar por gerenciador de arquivos. Aqui. Se meu sistema estivesse em inglês e eu digitasse aqui Files, eu acharia o gerenciador de arquivos Files, ok? Então, se eu abrir ele aqui, ele abre para mim o diretório padrão, que é a pasta pessoal. Se eu quiser abrir um diretório diferente, eu posso clicar com o botão direito do mouse e selecionar o diretório que eu quero abrir. E ele abre para mim esse diretório. Se eu clicar com o botão central do mouse, ele vai abrir uma outra instância do diretório padrão do usuário. No caso, a pasta pessoal dele, né? Vou fechar aqui. Quando a gente está dentro do diretório padrão, a gente tem algumas pastas padrão também, que é documentos, downloads, imagens, modelos, música, público, vídeos e exemplos. Para você clicar, se você clicar com o botão direito do mouse em cima de qualquer um desses diretórios, a gente tem algumas opções. Abrir em nova aba, abrir com, copiar, recortar, mover para, copiar para, criar link, renomear, mover para lixeira, e-mail você envia por e-mail, compartilhamento da rede local, comprimir, reverter para a versão anterior, abrir no terminal e propriedades. Se você selecionar esse diretório, por exemplo, documentos, e abrir ele, você pode abrir ele, na verdade, em uma nova aba, ao invés de abrir uma nova janela. Tá? Então, abrir aqui, tenho duas abas, duas pastas diferentes abertas na mesma janela. Isso é bem bacana, porque não precisaria vir aqui com o botão central do mouse, né, o scroll, clicar ali e abrir aqui e ficar com duas janelas abertas. Não há necessidade disso. Você também tem a opção, agora mostrando na prática, a opção de criar arquivos com o mesmo nome. Eu posso vir aqui com o botão esquerdo do mouse, tem a opção nova pasta. Eu vou criar uma nova pasta aqui como exemplo. Essa pasta vai se chamar aula. Aula, começando com letra maiúscula. E agora eu vou criar uma outra pasta, um novo diretório chamado aula, começando com letra minúscula. Pronto, eu tenho dois diretórios com o mesmo nome e caixa diferente, ok? Eu vou escolher esses dois diretórios aqui e vou criar um outro tipo de arquivo, que é um documento. Vou criar um documento vazio, vou chamar esse documento vazio de aula também, só para dar um exemplo das opções do botão direito do mouse. Se eu clicar com o botão direito em cima desse arquivo vazio aqui, que a princípio é um arquivo
Vazio pode ser um arquivo de texto, vai depender da extensão ou de como eu salvar ele depois de aberto. Vou clicar com o botão direito do mouse e já aparece a primeira opção, abrir com o Gedit. Tem algumas opções aqui também no abrir com. Ele vai mostrar os últimos programas que foram usados para abrir este tipo de arquivo. Então, se for um vídeo, por exemplo, vai ter aqui os últimos players de vídeos usados para assistir. Se for música, os últimos players de música, se houverem mais de um. Tem a opção recortar. Você pode recortar esse arquivo daqui e colar ele em outro diretório. Vou te dar um exemplo. Recortei ele aqui. Vou vir aqui em documentos e vou colar ele aqui. Botão direito do mouse. Colar. Vamos ver se ele está lá? Não, ele não está. Voltei aqui em documento onde eu tinha colado ele. Com o botão direito do mouse ainda, eu tenho outras opções. Mover para, que é bem bacana. Eu posso mover ele direto para um outro diretório. Se eu clicar aqui, abre para mim essa janela. E eu vou selecionar aqui agora o diretório pasta pessoal, para onde eu quero que ele vá novamente. Selecionei, cliquei em selecionar e eu vou verificar aqui agora em pasta pessoal, onde eu tinha colocado ele. Ok? Se eu clicar com o botão direito do mouse de novo, tem algumas opções, né? Copiar para, criar link, renomear, mover para lixeira, e-mail, ele envia por e-mail, comprimir, ele gera um arquivo compactado desse arquivo aqui, e reverter para a versão anterior. Caso eu tenha feito modificações nesse arquivo, eu posso reverter para a versão anterior, desde que eu tenha feito backup disso daqui, tá? E propriedades. As propriedades dele, no gerenciador de arquivos, tem algumas opções. No básico, ele mostra o nome, o tipo de arquivo, o tamanho, a localização dele no disco, quando que ele foi acessado e modificado pela última vez. Em seguida, a gente tem a aba de permissões. Quem é o proprietário do arquivo, quem é o grupo que pode ter acesso ao arquivo e outros. Esses elementos aqui são elementos um pouco mais avançados que eu não vou abordar nesse curso a princípio. Okay? Em seguida, tem o abrir com. Eu posso selecionar o aplicativo padrão que eu quero que abra esse tipo de arquivo. Então, se for um vídeo, por exemplo, eu posso selecionar se eu quero abrir ele com o player de vídeo padrão, que é o Vídeos, ou se eu quero abrir ele com o que eu tenho instalado. No caso aqui, eu instalei um player de vídeo chamado VLC, que é esse aqui. Eu posso selecionar para abrir com esse player de vídeo, pronto. Ele vai, quando eu clicar duas vezes nele, ele já vai abrir com esse player de vídeo por padrão, ok? Também com o gerenciador de arquivos é possível você mover direto para a lixeira arrastando esse arquivo. Ao invés de eu clicar com o botão direito do mouse aqui, mover para a lixeira, ou então clicar em cima dele e apertar Delete, eu posso arrastá-lo direto para a lixeira e o arquivo vai embora, assim como em qualquer outro gerenciador de arquivos. E ainda no gerenciador de arquivos tem algumas opções de visualização diferente do padrão, que é o seguinte: aqui eu tenho a opção de ver como uma grade de ícones, exatamente como está aqui, e tem a opção de ver uma lista, como pode ser visto dessa forma. Se você segurar a tecla Ctrl do mouse e girar o botão Scroll do mouse, você pode diminuir ou aumentar o tamanho dos ícones de acordo com o seu gosto. Eu vou voltar aqui para essa opção. E também é possível você pesquisar arquivos no diretório. Por exemplo, eu quero pesquisar todos os arquivos que tenham determinada extensão. É só clicar aqui nessa opção da lupa, e aí tem a opção pasta pessoal ou todos os arquivos. Eu quero pesquisar em todos os arquivos. Então ele vai pesquisar para mim tudo no computador. E eu vou pesquisar então qualquer arquivo que tenha extensão .mp3, asterisco .mp3. E aí ele busca para mim no diretório em todo o meu sistema de arquivos, né? Ou então eu quero arquivos com JPEG. Ele mostra para mim todos os arquivos JPEG. Se eu quiser uma imagem, algum arquivo muito específico,
por exemplo, apresentação. Eu digito aqui o arquivo que eu quero, ele me mostra os arquivos que tem aquele nome que estão dentro do meu diretório pessoal, ok? Eu posso vir aqui também e colocar alguns novos critérios de pesquisa, clicando aqui nesse ícone de mais, e aí ele me dá o tipo de arquivo que eu vou querer, ou então a opção qualquer. Eu venho aqui, o tipo de arquivo, eu quero arquivos de foto, de ilustração, PDF. Se eu colocar a opção PDF, por exemplo, ele só vai me dar o arquivo PDF, embora eu tenha vários outros. Se eu colocar qualquer, ele mostra para mim todos eles também, ok? Vou fechar essa opção aqui e sair daqui. Também, se você clicar aqui no topo da janela com o mouse e arrastar ele para os lados, você vai ver as seguintes funções. Quando eu encosto ele na lateral da janela, ele ocupa a metade da tela. Se você segurar, encostar na outra, arrastar e encostar na outra lateral, ele vai ocupar a outra metade da tela. Se você arrastar e encostar no topo, ele vai ocupar toda a sua área de trabalho, ok? Também tem a opção de você trabalhar com dispositivos de armazenamento externo. Então eu vou colocar aqui agora um HD externo para você ver o resultado, como é que funciona. Conectei aqui e ele está reconhecendo. Pronto, ele já abre diretamente na tela para você. O gerenciador de arquivos já abre o dispositivo que você conectou, né? Então você pode navegar por aqui, copiar arquivos aqui, e uma vez que você terminou de usar esses arquivos aqui do dispositivo externo, você pode vir aqui com o botão direito do mouse, selecionar aqui, no caso no lançador, com o botão direito do mouse, remover com segurança, ou você também pode clicar no botão ejetar aqui na barra lateral do nosso gerenciador de arquivos. Eu vou clicar aqui e pronto, ele já saiu daqui. Embora ele esteja ainda aparecendo aqui, ele não está montado, e eu já posso então desconectar o meu HD externo. Essas são as principais funções que a gente tem aqui no gerenciador de arquivos padrão do Ubuntu. Existem outras funções mais avançadas, mas que não se aplicam a esse curso no momento, mas que provavelmente vai estar disponível aí em um próximo curso mais avançado.